Boa tarde, paz, tudo bem? Como você está? Bom dia, boa noite. Espero que esteja tudo na santa paz do Senhor. Então vamos ler aqui em Êxodo 14:1. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Bi-Airote, entre Migdol e o mar diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então aqui o povo de Israel estava num beco sem saída. E quantas vezes nos encontramos em situações nas quais parece não haver retorno, não haver uma saída. Isto é um beco sem saída. Não dá para ir adiante. O que faremos? Vamos voltar? Retornar? Parar ou cair no desespero? Essa foi a situação de Israel. E Deus deu uma solução milagrosa e inesquecível. Aleluias. Então pode ser um beco sem saída, mas para você, não para Deus. Beco sem saída é o lugar que às vezes Deus nos leva. No versículo 4, parte B. Para que eu os persiga e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Assim saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Beco sem saída é o lugar, às vezes Deus nos leva mediante uma ordem específica ou para os seus próprios propósitos. Você e eu não conhecemos os propósitos de Deus, mas às vezes ele nos leva num beco sem saída para manifestar o seu próprio propósito. Ele tem algo a realizar na sua e na minha vida e que é somente através desse beco sem saída que ele vai realizar, que ele vai se manifestar, que ele vai se revelar a mim e a você. Então, fique atento. Beco sem saída é o lugar em que Deus nos prova. Aleluia, glória a Jesus. Versículo 9. E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. Então, Deus endureceu, o coração de Faraó e fez Faraó ir atrás dos israelitas. E alcançou eles, debaixo, acampado, junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. Aleluia, glória a Jesus. É no caminho da obediência, permitindo que nos sobrevenham circunstâncias difíceis. Aqui do versículo 5 ao 9, nos fala sobre isso, Eles estavam obedecendo ao Senhor. O Senhor tinha mandado eles saírem ali do Egito. E eles saíram. Mandou eles acampar, aqui em Pi-Hairote, eles acamparam. Mas mesmo assim veio o beco sem saída. Porque os egípcios veio atrás deles, na frente deles estava o mar, e dos lados era monte, era montanha. Não tinha como eles prosseguir nem pela direita e nem pela esquerda. Eles realmente estavam num beco sem saída. E muitas vezes nós ficamos assim. Olhamos para um lado, olhamos para outro, não vemos uma saída. Não tem para onde eu ir. Não tem o que eu fazer. Beco sem saída é o lugar em que às vezes falhamos com o Senhor, porque nós vamos fazer igual os israelitas, começar a murmurar por nossa falta de fé, por nossas reclamações. Quantas vezes, nós reclamamos da situação, do beco sem saída que estamos.
no versículo 10. E aproximando o faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos e viram que os egípcios vinham atrás deles. Por isso temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Quantas e quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Reclamando, murmurando, sem saber qual que é o propósito de Deus, sem saber o que é que Deus quer nos revelar neste beco sem saída. Então abrimos a nossa boca santa e começamos a reclamar. Beco sem saída é o lugar em que Deus nos ajuda. No momento certo, tomando o controle. Aleluia, louvado seja Deus. Versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estais quieto, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Aleluias! Então, meu querido, minha querida, se você está num beco sem saída, fica quietinho. Não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor. Porque o mesmo Deus que estava com o povo de Israel ali no deserto, é o mesmo Deus que está com você neste beco sem saída. Então faça o que Moisés falou aqui para os israelitas. Estais quieto. Aleluia, louvado seja Deus, não temais. Porque o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vós. Então, quando você e eu estiver num beco sem saída, o que nós temos que fazer é simplesmente orar, louvar, adorar, exaltar este Deus e esperar na hora dele. Deixar ele tomar o controle. Ele sabe o que faz. O beco sem saída é para mim e para você, mas para ele não. Ele abre portas aonde não tem. Ele pode fazer uma porta no meio de um paredão, no meio de um murão, de uma muralha. Ele é o Todo-Poderoso. Assim como Deus fez uma interferência inesquecível na vida dos seus filhos, também fará em sua vida, creia. Basta confiar e esperar nele. Não se esqueça de ficar atento aos seus sinais. O Senhor continua o mesmo, como ele nos diz lá em Hebreus 13:8. Jesus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Este mesmo Deus que agiu aqui a favor do povo de Israel, que abriu o mar vermelho para eles passar na terra enxuta, aquele que fez com que a escuridão estivesse somente lá no Egito, mas não onde o povo de Israel morava. Aquele que fez com que as pragas chegassem somente aonde estavam os egípcios e não onde estava o povo de Israel. Aquele que colocou a enfermidade somente nos egípcios e não no povo de Israel. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Somente confia, somente creia. Creia, Cleidivan, esse Deus tremendo, bendito e maravilhoso. Creia, meu irmão, creia, minha irmã. Deixa ele tomar o controle da sua vida. Só continue orando, jejuando, meditando na palavra. Só continue crendo nesse Deus lindo, bendito e maravilhoso. E você verá a maravilha que ele vai fazer. Amém? Vamos orar. Santo, eterno, bendito e maravilhoso Deus, digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Meu papai amado, querido, eu creio no teu agir. Eu creio, meu Deus amado, na tua infinita misericórdia.
Eu creio, meu Deus amado, querido, que o Senhor nos ama. E eu creio que o Senhor está trabalhando ao nosso favor. Porque ao nosso ver, Senhor, estamos em um beco sem saída. Não sabemos o que fazer e nem para onde ir. Mas o Senhor sabe. O Senhor é o Todo-Poderoso que nos levará para a terra prometida. Aleluias. O Senhor nos levará para o lugar o qual o Senhor preparou para nós. Muito obrigada, meu Deus amado, lindo, bendito, maravilhoso e tremendo. Eu creio no teu agir, Senhor. Trabalha poderosamente nos nossos corações. Tira, meu Deus amado, toda falta de fé. Tira, meu Deus amado, toda murmuração. Para bem longe da nossa mente, para bem longe dos nossos pensamentos, para bem longe dos nossos corações. Nos ajuda, Senhor. Nos abençoe, Senhor. Eu te clamo, meu Pai, pelo teu grande amor, pela tua grande e infinita misericórdia. Muito obrigada. Amém. Fique na paz. Um abraço.